dia a todos, e a gente vai falar aqui sobre um grande desafio, não só para vocês, né, mas para nós também como consumidores. Essa divisão entre, né, os mundos online e, enfim, as lojas físicas, a gente não sabe se vai aqui ou ali, ou se pega uma vantagem no online, e agora temos também a possibilidade de pegar nossos produtos nas lojas físicas. Enfim, eu queria saber, porque eles nasceram de uma forma desintegrada, né? Quer dizer, isso pelo menos na maioria. Não teve uma estratégia assim que já estimasse uma integração, né? Então, em determinado momento, eu acho que isso ainda é muito presente, a colisão entre esses dois mundos, e, por favor, vocês me corrijam depois na participação de vocês. E tanto é sério isso que, recentemente, a gente teve a notícia do Walmart saindo do e-commerce, e logo depois, uma semana depois, a notícia que o Dia também. Aliás, eu nem sabia que o Dia estava no e-commerce. Mas, enfim, ele saiu também, pelo menos o retorno do Walmart é que eles saíram, não é definitivo, mas para agora sim estudar a estratégia deles de e-commerce com essa integração e tal. Então, essa pergunta é para todos vocês, tá? Vocês podem responder como é que vai resolver essa colisão entre os dois mundos, que eu acredito que ainda permaneça aí, e como é que é sair dessa, né? Vocês que atuam em diferentes frentes, qual é a visão de vocês e a avaliação desse mercado? Não sei por onde a gente começar, se para o Fábio ou pelo André. André, vamos lá. Bom, primeiro, muito bom dia para vocês. Obrigado da Sensidia pelo convite. É muito legal estar aqui, muito legal ver. Eu estive aqui no evento no ano passado, muito legal ver que já está ficando pequeno espaço. Acho que cada vez mais a galera começa a se organizar em pequenos eventos, e esses eventos vão ficando maiores para discutir assuntos mais técnicos, e eu acho que isso é muito importante para o mercado como um todo. Bom, eu sou CIO da Localiza, estou na Localiza desde fevereiro, mas trabalhei 16 anos no e-commerce, é isso, Marino, B2W, Walmart, Netshoes, agora por último. Teve uma estratégia para ser separado do online, né? Não dá para a gente achar que não teve estratégia, foi crescendo. A estratégia é que, quando a gente começou lá atrás, em 2002, 2003, se você não fosse separado da nave-mãe, do físico, você não tinha investimento, não tinha push, não tinha prioridade para crescer. Então, o Submarino, onde eu trabalhei, era diferente, porque era um pure player, mas todo mundo teve que fazer isso. Americanas fez, o Walmart fez. Era necessário ser separado para poder ter foco, para poder ter... Era um mercado muito... Hoje ainda o online é 4% do varejo, então ainda é um mercado muito pequeno, então teve estratégia. Mas no final do dia, atrás de qualquer canal que possa existir, qualquer touch point com o cliente que pode existir, existe o cliente. E aí eu acho que é aí que mora os desafios de... Sim, essa primeira fase foi necessário que as operações fossem separadas, que elas tivessem independência para crescer sozinhas, não tivessem grandes amarras, porque quando você está numa empresa, ainda mais os varejos no Brasil, muito grandes, varejos dezenas de bilhões, começar um negocinho ali do e-commerce, que vai faturar no primeiro ano algumas centenas de milhões, precisa de prioridade. Mas eu acho que agora a fase é começar a entender o cliente como um só, né? Entender que a jornada dele não perpassa esses pontos de contato, né? Ela pode começar no online e acabar no físico, ela pode começar no físico e ser levada para o online. E eu acho que tem um motivo para a gente chegar aqui, e-commerce no Brasil, digital no Brasil. A gente está falando de um mercado muito recente, 20 anos, não é tanta coisa assim. E eu acho que o próximo ciclo agora é a gente realmente olhar o cliente como a entidade que a gente tem que ter obsessão por conhecer, obsessão por entender quais são os comportamentos, como é que ele se relaciona com as nossas marcas, nos diversos touchpoints, seja no físico, seja no atendimento telefônico, seja no online, no app, ou seja lá onde for. Eu acho que chegamos nesse momento e agora tem uma discussão muito grande de como que a gente olha mais o cliente do que o canal. Ok, Bruno. Oi, bom dia.
queria agradecer a Sensidia, não por estar falando aqui, mas por estar participando do evento. Eu estava numa outra sala e, muito provavelmente, eu não teria vindo aqui se não tivesse sido convidado. Então, obrigado pelo Fábio por ter me convidado. E a gente fica tão preso, às vezes, no dia a dia e as coisas que atrapalham a gente, né? E estou muito feliz de estar aqui, ver esse frescor todo, de um monte de coisa que eu não faço nem ideia do que é. Começaram a falar de tantas coisas, né? O Kleber estava falando na outra sala, eu falei, pô, eu preciso ler um pouco mais, porque eles estão falando de tantas coisas aqui que eu não faço nem ideia do que é. Então, obrigado primeiro por isso, por dar esse frescor e por a gente poder trabalhar um pouco mais e ouvir um pouco mais e ver gente interessante. O nosso time todo está aqui, de arquitetura, de inovação, tá? A Renata aqui, que é a CIO do Brasil. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa marca maravilhosa, que é o McDonald's. Eu trabalho para Arcos Dourados. Arcos Dourados é o master franqueado da América Latina. Então, nós não somos McDonald's, mas nós representamos e temos a franquia da marca e a gente refranquia a marca aqui também. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com 2.200 restaurantes na América Latina. O Brasil é o carro-chefe, tem 60% do nosso negócio está aqui no Brasil. Nós somos uma marca que emprega quase 100 mil pessoas na América Latina. Se vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais ou menos 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, e aí eu quero entrar um pouco mais na tecnologia, 90% tem até 25 anos. Então, é tecnologia na veia, né? Não tem como a gente diferenciar muito, e para o nosso mundo, né? Como é que a gente está no mundo físico e não está no mundo virtual? Porra, no final do dia, o cara quer o Big Mac na mão. Isso não tem jeito, né? Ainda bem, porque vamos ver se alguma hora vai ter uma impressora que nós vamos... A gente já está ouvindo de carne que não é carne, está ouvindo pão que não é pão. Em algum momento, nós vamos ver alguma coisa diferente nisso também. Mas, até agora, o cara tem que ir no restaurante ou pedir, né? E aí, voltando um pouquinho para o Walmart, eu acho que a gente tem que... não quero fugir da questão, não, mas a gente tem que entender um contexto, né? Se a gente pegar, nós tivemos um serviço de delivery aqui no Brasil, começou uns 4 anos atrás, e chegou no momento que a gente desistiu de delivery, porque a gente não tinha infraestrutura de entrega. Então, contratar os motoqueiros era muito difícil, gerava uma série de problemas trabalhistas. E quando é que a gente voltou? Agora, não sei, 1 ano atrás, ou 8, 10 meses atrás, quando os aplicativos começaram a facilitar muito mais isso e ter muito mais o serviço de logística. Então, se a gente olha a notícia do Walmart sair, parece um absurdo. Agora, não sei, deve ter algum contexto, pode ser que tenha algum contexto por trás disso que a gente não sabe, como alguém deve ter olhado para nós um dia e falou, como é que esses caras são loucos? Saíram do delivery, que era um negócio que a gente gostava tanto, e saíram. Saíram, e a gente tinha um porquê sair, porque a gente não tinha uma estrutura física para poder fazer a entrega. Outra coisa que é muito interessante, no nosso caso, por exemplo, a marca é maravilhosa. Qualquer coisa que você faça com a marca tem um impacto fabuloso. Assim. Então, tem um pessoal das agências, junto com o time de marketing, que agora já passou um pouco, mas 1 hora atrás eles começam a botar nas mídias sociais umas fotos de sanduíche que, pô, dá vontade de você sair correndo, falar, é minha hora agora, e vou lá para dentro. Isso está ligado com o nosso app. Então, o app também é uma coisa que a gente fez há pouco tempo, que também, sei lá, 2 anos atrás, a gente começou a fazer isso, muito mais olhando para cupom. Número público de ontem, nós temos mais ou menos 25 milhões de downloads. Quem sabe a gente tenha mais downloads do que o McDonald's nos Estados Unidos. Então, essas coisas vão levando a gente a pensar que esse mundo físico e o mundo não físico e o omnichannel não tem volta, não tem mais. Já foi, já aconteceu, né? A gente estava ouvindo uma palestra anterior aqui, fiquei muito feliz aqui, estava eu, a Renata e o Rafa ali escutando, e aí o cara falou, alguém da Natura aqui falou assim, pô, mas do mundo monolítico, né? Então, acho que o grande entrave ainda que a gente tem para conseguir fazer isso são as âncoras que nós mesmos criamos no passado, com sistemas que são
e de alguma forma a gente mesmo construiu isso, e que são difíceis de penetrar. Então, obviamente, fazer todo esse trabalho que está todo mundo fazendo aqui, de ser mais ágil, de poder entregar mais, de ter os piores, de ter o negócio do lado, claramente isso leva em consideração que a gente tem uma camada de tecnologia que garanta uma permeabilidade para os sistemas que estão para baixo. No nosso caso, por exemplo, se a gente não conseguir chegar nos 2.200 restaurantes para levar um pedido lá para dentro, não dá, não funciona, né? E aí você tem todo um arcabouço tecnológico que foi feito no passado para justamente garantir a inviolabilidade disso, e agora o que a gente quer é entrar lá dentro, né? Então, esse paradoxo é o que a gente tem vivido e, graças a Deus, a gente tem tecnologia para conseguir fazer isso acontecer. Então, Omnichannel, voltando, eu acho que é um negócio, já está, o mundo físico e o mundo virtual acabou. Se vocês, quem não viu ainda, vai numa loja, não dá para ir agora, mas pode ir à noite, olha a bandeja, e nós temos um negócio maravilhoso com o Spotify, que você coloca as batatinhas em cima da bandeja, são batatas de formatos diferentes, lê aquilo como se fossem notas musicais, te leva no Spotify, tem uma playlist maravilhosa. Acabou, gente, né? E tem que ir hoje lá, porque é o dia. Cara, falar de... Boa tarde a todos. Falar de Big Mac essa hora é dureza, né, cara? Vamos combinar, né? Pegou pesado. Você já fez o marketing físico agora, né, com a gente. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou CIO e Head de Inovação da Aliança Shopping Center. Provavelmente você não tem a mais vaga ideia do que é a Aliança, mas já entraram em alguns de nossos shoppings, se Deus quiser, graças a Deus. Até porque tem que comprar Big Mac e ainda não dá para imprimir, tem que ir lá comer, então isso é bom para a gente para caramba. Nós estamos 31 shoppings aí espalhados pelo Brasil, a segunda maior rede do país. Bom, mas indo aí para o tema, a gente, então, como shoppings, né, shoppings não é definitivamente um lugar... nosso negócio não é varejo, né? Nosso negócio é experiência. Nosso negócio é um negócio de ligar negócios, basicamente. Então, você imagina no ecossistema hoje, onde os principais atores são o lojista e os consumidores, e em torno desses dois atores tem hoje, como o Domingos falou, um universo digital absurdo, né? A gente hoje não faz nada sem ter alguma coisa digital no meio, mas precisamos da experiência física em algum momento, né? Obviamente que o modelo de shoppings já mudou muito drasticamente nos últimos anos. Talvez quem aqui... É uma boa pergunta. Quem aqui vai pelo menos uma vez por semana em algum shopping? Bastante gente. E vocês vão primariamente para comprar alguma coisa ou para fazer outra coisa que não comprar? Quem vai para não comprar alguma coisa? Vai para restaurante? Pois é, sim. É isso. Então, não é mais shopping center, né? É um life center, né? Não é mais... E aí, como é que a gente consegue viver sem ligar o digital com vocês, né? Então, a gente lá tem trabalhado fortemente em ligar negócios. Então, o Domingos falou muito bem do delivery, né? O shopping tem uma capacidade de ser um centro para escalar justamente esse mundo digital para os lojistas, né? Coisa que a gente não faz hoje bem. Então, a gente hoje tem justamente porque os negócios sempre foram muito... Né, os negócios sempre foram... Não, olha para o meu umbigo, o shopping nem quer saber se está vendendo, se não está vendendo, desde que me pague aluguel. Não é mais assim. Então, agora, a gente tem que participar efetivamente dando escala para os negócios. Então, a gente tem trabalhado em ter uma plataforma onde a gente consegue ofertar para o lojista uma escala, seja de delivery, seja de pedido, seja de experiência no mall. Então, obviamente, só dá para fazer isso através de integração de APIs, e a APIs liga muito bem esses dois mundos, né? O Omni dos lojistas é um Omni que já está aí, vem se transformando, ele vem mudando, né? E a gente tem que participar desse ecossistema. Então, a gente tem aí algumas iniciativas fortes, vocês alguns devem estar acompanhando já. Quem não acompanhou aí, tem acompanhado, agora vai lançar muito forte iFood Hub, por exemplo, que é o hub do iFood dentro dos shopping centers, justamente para dar uma boa experiência de controlar a produção do lojista de comida,
na hora certa, chegar mais quente e numa embalagem decente, né, que não chegue lá todo o Big Mac chegue lá, imagina, né? Imagina, Domingos, Big Mac sem alface, sem molho especial, não dá, né? Então, e aí a gente consegue isso, dar escala para o cara, consegue dar escala para o lojista, consegue intermediar essa história. E, obviamente, que as APIs e a conexão digital vai estar aí para isso. Então, cada vez mais, os life centers, vamos assim dizer, vão dar essa escala digital e se conectar com esse mundo para justamente os lojistas terem, se dedicarem mais à venda efetivamente e essa parafernália em torno, o shopping conseguir agregar valor. Basicamente isso. Pelo que eu vi, que são desafios diferentes, se trabalham, se envolvem em frentes diferentes, mas uma coisa em comum é proporcionar a melhor experiência ao consumidor, ou, enfim, ao usuário do aplicativo, a experiência que ele vai ter na loja física e online. E essa, como o André falou, né, não havia uma preocupação em integrar esses mundos e sim seguir como atividade de negócios separados. É um desafio ainda, não sei se vocês concordam, mas é um desafio, acho que todo mundo está aprendendo a cada dia, e quem tem sinalizado como balizar a estratégia, certamente são os clientes de vocês, né? Então, eles estão mudando também, o mundo mudou, eles se transformaram e, obviamente, as estratégias de negócios de vocês serão transformadas. Eu poderia continuar aqui, até jornalista, profissão, fazer pergunta, né? Mas eu gostaria de dividir essa participação com vocês. Não temos muito tempo, mas teriam pelo menos 3 perguntas que a gente possa fazer. Vocês podem levantar o braço, quem está a fim de fazer alguma pergunta para eles, que assim alguém vai até vocês e leva o microfone. Alguém desejaria ou não? Não dá para enxergar aqui. Estão com fome? Vale um Big Mac. Todo mundo levanta. Ninguém tem interesse em nenhuma pergunta? Tá. Então, a gente segue por aqui. Vamos lá, André. André e Bruno e Fábio. Vocês... qual é a preocupação? Todo mundo põe, né, falando que tem que colocar o consumidor, o usuário, no centro da estratégia. Virou um jargão, mas não é verdade. Vocês realmente estão se preocupando com isso. Qual é o maior desafio de vocês nesse sentido? O que teve que mudar? A gente já tem visto que a melhor maneira é entender, conhecer o cliente de vocês. Por isso, a formação de squads, com grupos multidisciplinares, tem até antropólogos e psicólogos fazendo parte dessas mesas, não é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Eu acho que a jornada é cada vez mais conhecer como o seu cliente se relaciona com os seus produtos e serviços e como que ele toma essas decisões. A palestra aqui anterior, o painel aqui anterior sobre o modelo de squad, como é que a gente se organiza, tudo mais, é o jeito de conseguir criar potência para isso, né? Viabilizar isso de uma forma melhor, mais assertiva, mais rápida, integrada entre tecnologia e negócio e tal. Mas, no final do dia, isso é um modelo, né? Como que a gente executa, né? Que também tem muita discussão sobre isso, tem muito hype atualmente e tal. Eu acho que de uns anos para cá, as empresas começaram a entender que ela precisa ter diversidade de pensamento, pessoas diferentes trabalhando juntos sobre um objetivo comum, num modelo diferente, mais ágil e tudo mais, mas isso é um modelo. Acho que por trás está uma necessidade da gente entender a dor do cliente. E aí eu acho que isso é uma preocupação que cada vez mais as empresas estão tendo e cada vez mais estão conseguindo operacionalizar de formas mais assertivas para o cliente final. Independente se ele está na sua loja física ou se ele está no teu... Só te interromper um pouquinho. Você sabe que a gente, né, também já tem ouvido muito a dor, né, entender a dor do cliente. E, recentemente, numa entrevista, a fonte falou assim, me corrigiu, falou, não é mais entender a dor do cliente, é saber o sonho dele. Qual é o seu sonho, não mais a sua dor. O que você acha disso? Não, eu acho que tem diferentes etapas. E eu vejo que tem muito mais empresa hoje ainda tentando entender a dor do que tentando entender o sonho. Então, acho que isso e cada um no seu nível, na sua indústria, mas a real é isso. Por quê? Porque a gente tem um cliente que está se digitalizando em qualquer tipo de operação que ele faz. Então, hoje tem um celular ou
ou o computador no meio de diversas operações que hoje que alguém precisava ir num balcão para fazer. E antes não tinha essa preocupação. Então, você me perguntou antes qual era a principal dor, né? Então, acho que tem algumas. Primeiro, começar a entender direito, e hoje a gente tem um monte de ferramentas, a gente consegue ver isso através de dados e tomar decisões mais assertivas, o que no passado, pega uns 10 anos atrás, era bastante achismo. Então, tipo, não, eu acho que o cliente quer isso, eu acho que o cliente está se incomodando com isso. E hoje a gente consegue traquear, no digital é muito mais fácil, mas mesmo no presencial a gente já consegue fazer isso. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, de uma indústria, a Localiza, por exemplo, com 46 anos de história. Há 3 anos para cá, a gente agora consegue, dentro do aplicativo, fazer com que o cliente não precise passar no balcão, faça a sua reserva e pegue o carro, abra o carro com o aplicativo e saia num processo sem fricção, que é o nosso Localiza Fast, onde você pode fazer uma reserva, pegar o carro sem precisar passar no balcão, a chave está dentro do porta-mala, você abre do porta-luva, você abre o carro com o aplicativo e está valendo a sua reserva. Então, a gente tem que... Há 10 anos, quem tinha essa necessidade? Mal a gente usava celular do jeito que a gente usa hoje. Então, o comportamento do cliente está mudando. Então, quando eu falo que a gente precisa entender as dores, é porque o comportamento muda, a necessidade também muda. E quais são os grandes desafios por trás disso? É que vocês devem imaginar o quanto que uma empresa de 46 anos de história tem de sistema, de aplicativo, de sistemas feitos em uma realidade que não tinha agilidade como uma principal premissa. Então, sistemas monolíticos, sistemas que ainda precisam ser quebrados, que precisam refletir um aspecto de negócio, ser encapsulado com um contexto de negócio, que tem independência e que usem APIs para poder se conectar com o restante, para eles não serem tão difíceis de serem mantidos. Então, acho que o principal desafio acho que hoje a gente já tem muito mais acesso a tecnologias onde a gente consegue entender o que o cliente quer, o que o cliente está sofrendo, por que processo que ele está passando e como que a gente consegue facilitar para ele. Por exemplo, o que a gente fez com o Localiza Fast é um dos exemplos. Outro, por exemplo... Hoje a gente tem um aplicativo construído específico para o motorista de aplicativos no Brasil, com integração com os aplicativos, onde o motorista consegue pegar o carro e ter todo o seu... É tecnologia, né? Facilitando todos os processos. Digitalizou todo o relacionamento do cliente com os produtos, serviços, marcas. É evoluir com a rapidez o desafio necessidade. É evoluir com essa rapidez, ainda mais em empresas tradicionais, como a gente tem aqui, que tem uma base instalada, que foi o que trouxe a empresa até aqui. Né? A gente não pode esquecer disso. O Bruno, e você? Bom, no nosso caso, o cliente está no centro, não está no centro, está na chapa com a gente, porque... Né? Se você pega e olha a nossa trajetória nos últimos anos, quem sabe 1 minuto de história aqui, quem é um pouco mais antigo aqui sabe que antes você chegava dentro do McDonald's e a primeira coisa, o primeiro valor que a gente tinha lá dentro era a rapidez. Então, você pedia um Big Mac, a pessoa virava para trás, tinha um drive-in, que era uma estufa, ele virava para trás, pegava o teu lanche, ele montava a bandeja e te entregava. Se durava 30 segundos, você estava com toda a experiência feita. Uns 7, 8 anos atrás, foi uma história muito interessante. Eu estava acabando de entrar na empresa e a gente estava mudando desse esquema para um esquema que chama Made for You. E para fazer um esquema Made for You, que é, à medida que você está fazendo o pedido, o seu lanche está sendo montado, a cozinha tinha que ser montada, tinha que ser remontada. Espera aí, como é que nós vamos trocar a cozinha do restaurante? Não, fecha o restaurante, demole a cozinha, faz outra. Bacana. Deve demorar 1 mês para fazer isso. Não, a gente pega as coisas às 10 horas da noite, entrega a chave às 6 horas da manhã, o restaurante está funcionando de novo com uma cozinha nova. Deve ser brincadeira. Não é brincadeira, a gente tem um filme disso, né? Entravam 5, 6 equipes e faziam essa mudança toda. Tinha IT, tinha tudo mais, às vezes tinha alvenaria para mexer, alguma coisa. 6 horas da manhã estava pronto.
como é que as pessoas eram treinadas depois, né? Porque mudou o esquema. On the job, esse é o nosso esquema. On the job, das 6 às 10 treinavam as pessoas, 10 horas da manhã o restaurante estava aberto de novo. Para fazer o quê? Para colocar o cliente no centro do nosso movimento todo. Isso é mais ou menos fazer uma camada de APIs, porque o que a gente fez? Preparou toda a infraestrutura do restaurante para que no momento que o cara falasse assim, eu quero um Big Mac, mas não quero picles, isso fosse comandado para dentro da cozinha. A tecnologia entrou com muita força, todos os monitores da cozinha mostrando que aquele pedido é um pedido especial e o pedido sendo montado exatamente naquele momento. Isso possibilitou que a gente pudesse fazer depois a revolução que veio em seguida, por exemplo, esse sistema de autoatendimento. O primeiro que a gente fez foi em 2016, na Argentina, num restaurante, num mall gigante que tem lá, e depois o nosso flagship aqui no Brasil, em São Paulo, que é na Henrique Schaumann, onde foi um negócio bem bacana, um unboxing que fizeram, foi maravilhoso. E depois as pessoas tinham medo de usar, né? E perguntavam sempre para a gente, mas vocês estão fazendo isso para tirar emprego das pessoas? Não, ao contrário, nós estamos fazendo isso para facilitar primeiro a vida do nosso cliente e para trazer tecnologia para dentro, ajudar as pessoas. E, na verdade, algumas pessoas que eram de caixas, que foram realmente desativados, viraram o que a gente chama de quase um guest relation, são as anfitriãs, que a gente chama, que ajudam as pessoas a utilizar o totem. O que é bacana nisso é que muita gente, e você está falando de antropólogo, e a gente olha muito para isso, né? Tem gente que está na fila e tem vergonha de ficar olhando o que tem, porque não tem fluência, porque não sabe entrar e pedir. Outro dia meu sobrinho entrou junto comigo e falou que era o número 1. Aí a menina falou assim, nossa, o número 1, faz tanto tempo isso, né? Mas se você chegar e pedir número 1, as pessoas vão te atender como número 1. Se você for no quiosque e quiser utilizar, e quiser brincar, e quiser fazer, quiser mudar seu lanche, quiser pedir 10, quiser colocar 10 carnes, quiser customizar isso, e para que isso? Para que cada um se sinta único dentro do nosso restaurante. Então, a gente sai de uma massificação que a gente fazia, que o sanduíche estava pronto, entregava, e as pessoas queriam isso, para uma massificação da personalização. Então, cada um lá dentro e pode exercer esse poder dentro do nosso restaurante, pedindo o que ele quer lá dentro, né? Então, efetivamente, dentro das nossas ações tecnológicas todas, agora, na segunda-feira, a gente inaugurou pagamento com PagSeguro, e, na verdade, é uma plataforma de pagamentos todo, porque é PagSeguro, e tem o RappiPay, e tem outros tantos que vêm por aí. E tem uma promoção bem bacana com o PagSeguro aí também, vocês deviam ir até lá. O Domingos tocou num ponto muito importante, né, que permeia todos os negócios, varejo principalmente, né? A gente hoje lida com ao todo 5 a 6 gerações ao mesmo tempo. Então, hoje a gente lida com desde baby boomers, passando por X, millennium, não vou falar qual é a minha, obviamente, Z até os alfas agora. Então, você imagina o nível de experiência diferente que você tem que dar para essas 5, 6 gerações ao mesmo tempo, né? Obviamente que as gerações mais antigas já se acostumaram com o digital também, de forma diferente, mas gostam da experiência física, gostam da personalização, gostam de pedir o número 1. E aí a gente nunca precisou entrar, o shopping center nunca precisou entrar no modelo de negócio de cada lojista. Basicamente era só cobrar aluguel, botar gente no shopping e o cara vendia. Não, agora a gente tem que entrar no modelo de negócio dele, entender como esse cara consegue rentabilizar mais o negócio, como é que a gente consegue ajudá-lo a escalar. Então, esse desafio só entrou quando começou a doer no bolso. Basicamente, a rentabilização dos shoppings começou a diminuir nos últimos 5 anos para cá. Por quê? O aluguel percentual diminuiu, porque assim, não dá para você deixar o cara lá vender e ficar esperando na praia o aluguel cair porque o cara vendeu muito. Então, a gente tem mudado, inclusive, os contratos com os lojistas para a gente fazer contratos de risco para que a gente ajude o cara o negócio dele rentabilizar, seja no online, seja no offline.
E outra coisa, as lojas grandes, acabou, não tem mais loja grande, não tem mais aquelas lojas de departamento com 2 andares, não tem mais isso. As lojas estão reduzindo, obviamente, por quê? Para ter uma experiência, para ter uma rentabilização física melhor, porque o online complementa ele. Então, como é conviver com isso? Como é que eu complemento o espaço que ele não preenche mais para trazer mais fluxo para ajudar ele? E qual público ele precisa? A gente nunca se preocupou com isso e agora se preocupa. Então, o mindset é entrar nos modelos de negócios de cada lojista. E isso é um grande desafio para o negócio de mall. Mas, assim, o tempo está acabando, já acabou, aliás. Aqui é papo para até amanhã de manhã. Bom, gente, eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês e vocês todos aqui, que naturalmente devem correr para o McDonald's agora. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem continuar conversando com eles ou ter a oportunidade de conversar com eles, estarão ali fora para atendê-los. Obrigada.